Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Como todo profeta, Jesus é perseguido e sua vida continuamente ameaçada. O inimigo que provoca esta perseguição e ameaça não é somente externo, ele é também interno. O medo. O medo que faz voltar atrás. O medo que impede prosseguir o caminho para Deus. No entanto, Deus jamais abandona os que Ele chama e envia em missão. O profeta Jeremias, como nós ouvimos, caluniado e perseguido por membros do seu próprio povo, experimenta a força e a proteção de Deus, que lhe permite não desistir de sua missão de profeta das nações. O próprio Jeremias diz: o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Jesus também não se intimida diante das ameaças da morte. Ele persevera, destemido, no seu caminho para o Pai e permanece fiel à vontade de Deus até o fim, pois ele vive em Deus e Deus vive nele. A acusação dos judeus contra Jesus é blasfêmia. Blasfêmia, a acusação que os judeus fazem de Jesus, blasfêmia é falar contra Deus. Ora, como o Verbo eterno de Deus feito carne pode falar contra quem o gerou desde toda a eternidade? Quem resiste em acolher a mensagem de Jesus e por isso o condena, estes blasfemam. Para os judeus que perseguem Jesus para matá-lo, porque ele se faz Deus, não são as boas obras o objeto da perseguição, como eles mesmos dizem, mas a blasfêmia. Para Jesus, no entanto, agir e falar estão intimamente ligados. As obras que Jesus realiza dão testemunho de sua origem divina e autenticam a sua palavra. Jesus é uma pessoa coerente, o que faz dele uma pessoa digna de fé. A coerência faz de Jesus uma pessoa crível. No capítulo 6 do Evangelho segundo São João, lá é apontada a dificuldade de os judeus discernirem as obras de Jesus, de reconhecerem nelas sinais que remetem ao mistério de Deus. A causa da rejeição da palavra e da pessoa de Jesus
por parte dos judeus é a falta de fé, a incredulidade. A incredulidade é cegueira, é escuridão. É exatamente isso que nós lemos no capítulo 9 do mesmo Evangelho segundo São João, no episódio do cego de nascença. Os fariseus que perguntam a Jesus: acaso também nós somos cegos? Jesus responde a eles: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis: nós vemos. Por isso, diz Jesus, o vosso pecado permanece. O pecado aqui é resistir em crer em Jesus, que arranca o ser humano da cegueira, da escuridão, iluminando a sua vida com aquele que é a luz do mundo. Jesus, nós ouvimos no Evangelho, não se rende facilmente às mãos dos judeus. Jesus não busca o martírio. Ele não é vitimista. Não pensa em si mesmo. Por isso não busca o martírio. Ele busca, sem covardia e sem medo, preservar a sua vida. Ele escapa das mãos dos judeus que o querem apedrejar. Ele busca preservar a vida, mas não é um covarde. Não é alguém dominada pelo medo. Muito pelo contrário. No outro trecho do Evangelho, nós vamos ouvir da própria boca de Jesus: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. A divisão entre os judeus que rejeitam Jesus e os que nele creem mostra a ambiguidade própria do sinal. Todo sinal é ambíguo. Precisa ser discernido, precisa ser interpretado, precisa ser compreendido, para que ele possa nos conduzir ao mistério de Deus. Jesus é o sinal de Deus Pai neste mundo. Um sinal que precisa ser acolhido. Um sinal que precisa ser compreendido para que nós encontremos nele o caminho que nos conduz a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, mais 2 dias e nós entraremos na Semana Santa. Um pouco mais de dias e nós estaremos celebrando o mistério pascal do Cristo, para o qual nós nos preparamos ao longo de toda esta quaresma. Peçamos ao Senhor que nos tire da escuridão, que cure a nossa cegueira, isto é, a nossa falta de fé, para que, iluminados por Cristo, luz do mundo, nós possamos reconhecer e nós possamos trilhar o caminho que nos conduz a Deus. É por Cristo que nós chegamos a compreender e a contemplar o rosto misericordioso de Deus. É nele que está a verdade sobre Deus, mas é nele também que se encontra a vida verdadeira. Que Deus nos ilumine cada dia com o dom da fé. Como é bom crer. Como é bom crer. A nossa fé é iluminação que nos arranca da escuridão
e das trevas da incredulidade.